Meu nome é Lucas Bandeira, tenho 28 anos. Agora eu tenho 2 construtoras, sou do Piauí e estou morando em Goiânia e Goiás agora. Para mim, o Pablo Marçal foi o cara que sacudiu a minha vida espiritual, porque eu realmente não tinha muito contato. E depois que eu comecei a ter contato, eu percebi que as coisas facilitaram muito. Tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais leve. Eu estava passando por uma fase bem difícil no final do ano passado, né? Porque eu tinha pegado um calotezinho grande de um amigo de infância e de uma mulher que eu estava fazendo uma clínica para ela. E aí, para mim, na época, eu fiquei bem abatido. Quem me puxou de volta foi esses vídeos que eu assistia do Pablo Marçal. Aí eu comecei a me aproximar mais de Deus e tudo. E aí consegui dar a volta por cima de novo. Independente de qual fase da sua vida você tiver, vai influenciar na sua vida. Vai você fazer crescer em pelo menos alguma área da sua vida, vai influenciar. Principalmente nas minhas empresas, né? Que eu só tinha uma lá no Piauí, que era a minha construtora de lá. E aí, de tanto o Pablo Marçal martelar, que a gente tem que delegar funções, essas coisas, tudo. E eu sempre fui aquele empresário que achava que se eu delegasse, a qualidade ia cair. E aí, de tanto ele insistir, aí eu comecei a contratar a galera. E fui abrindo mais minha mente para a questão do digital também. Eu já tinha muito problema com o digital, aprendi sobre tráfego pago, essas coisas. Montei um e-commerce para mim também. E aí eu comecei a gostar, comecei a adotar os estilos que ele fazia, os 4,59, as coisas tudo, e comecei a entrar nesse mundo mais, né? E aí comecei a mudar várias coisas. Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que faz parte desse pelotão que mais prospera nesse país. Seja bem-vindo ao Clube 459 às 7h59 da manhã aqui do Brasil. Seja muito bem-vindo aí. Você que já faz parte desse pelotão, faz o seguinte. Deixa eu só para entender quem está aqui na live. Se você está chegando hoje, é a primeira live, primeira participação no clube, você coloca um X. Se essa é a sua segunda aula, coloca 2x. Se é a terceira aula, coloca 3x. Se passou de 3, coloca aí vários xzinhos. Coloca lá, vários xzinhos só para saber quem está aí. Bora que hoje é dia, o Agnel está pela primeira vez, Felipe, Marcela, Juntos pela Riqueza, Roane, Carolina, Cristiano. Uau, quanta gente pela primeira vez. Sejam bem-vindos aí. Esse é o Clube 459, numa horário especial agora por causa de fuso dos Estados Unidos e tudo mais, apesar de hoje nós estarmos aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, esse é o Clube 459 do Pablo Marçal, aonde você vai aprender sobre governo, sobre identidade, sobre prosperidade, você vai aprender muita coisa aqui, mas principalmente cuidar da sua própria vida. Quando você parar de cuidar da vida de outras pessoas, você vai acelerar a sua riqueza. Então seja muito bem-vindo aí no dia de hoje. Eu sou Thiago Rocha e o que eu quero compartilhar com você hoje, eu estava vendo esse depoimento agora e veio uma frase, uma fala, na verdade, desse garoto que me impactou. Falou sobre influência. Quem aqui já influencia ou deseja influenciar outras pessoas, escreve assim, influência. Escreve aí influência nos comentários. Só para eu ver. Quem já influencia outras pessoas e quem gostaria de influenciar, escreve aí, influência. Independente do grau de influência que você está hoje, eu preciso que você entenda o seguinte: em todos os momentos nós estamos influenciando e sendo influenciados. Como que é isso, Thiago? Você foi chamado para influenciar. Só que o meio que você frequenta, dependendo da autoridade, ele te influencia. Então, em alguns momentos, eu estou sendo influenciado para quem está me puxando para cima e eu estou influenciando quem eu estou puxando para cima. Se você não estiver em uma dessas duas rodas, você não está rodando o jogo da vida. Como assim, Thiago? Presta atenção. Se você for a pessoa mais inteligente sentado numa mesa, você está perdendo dinheiro. Você está deixando de crescer. E se você não estiver sentado numa mesa onde você auxilia outras pessoas a crescerem, você também está jogando na mesa errada. Então você precisa escolher duas mesas. Quais são as duas mesas? Uma mesa onde você aprende, outra mesa onde você compartilha. São 3 fases que todas as pessoas precisam passar. Presta atenção, você que vai influenciar, você que já influencia, eu quero que você saiba o seguinte, que dependente do grau de influência hoje, você precisa sentar nessas duas mesas e passar por 3 fases. Quais são as 3 fases? Eu aprendo. Quando eu aprendo algo numa mesa maior que a minha, onde existem pessoas com mais conhecimento, mais habilidades,
maior network, eu aprendo com essas pessoas, fase 1, fase 2, isso gera uma transformação na minha vida, eu começo a mudar a minha forma de pensar, eu começo a mudar a minha forma de falar, eu começo a mudar a minha forma de enxergar o mundo, eu começo a mudar a forma que eu comunico para o mundo as minhas ações. Então, fase 2 é essa transformação. E a fase 3 é a fase do transbordo. O que é o transbordo? Transbordo é quando eu compartilho com os outros. Por exemplo, você que convive com outras pessoas, a forma que você fala, a forma que você age, o seu comportamento, ela é uma forma de transbordo. Às vezes a pessoa acha que transbordar, influenciar, é somente quando eu abro uma live, quando eu faço uma palestra, quando eu me coloco à disposição de outras pessoas. Presta atenção, influência está naquilo que você comunica, nas suas palavras, mas também nas suas ações. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo aqui, você está pilotando na autoestrada, tá lá e de repente alguém te fecha, ou você vai lá e fecha alguém porque está com pressa e tudo mais. Isso foi uma forma de transbordo. Existe o transbordo positivo e o transbordo negativo. O que é o transbordo? É tudo que você manda de resposta para o mundo. Tudo que é a sua resposta para o mundo é o transbordo da sua vida. Então, as tuas ações, o teu comportamento, ele é fruto daquilo que você imagina que você se torna. Salomão já falava o seguinte, da forma que você pensa, você se torna. Então, os meus pensamentos ditam os meus comportamentos. E o meu comportamento é a forma que eu transbordo para o mundo. E é interessante, isso vira um ciclo que se retroalimenta. E ele pode ser uma espiral ascendente de crescimento, ou ele pode ser uma espiral descendente. Basta você escolher. Então, por exemplo, você precisa aprender a influenciar e transmitir essa influência. Como que eu influencio alguém? Escreve aí. A influência é gerada com autoridade. Não existe influência se você não tiver autoridade. Só influencia aquele que tem autoridade. Pode ver. Os grandes nomes da internet, as grandes pessoas do off, na sua empresa, quando você começou a trabalhar, quando você começou a estudar, os seus pais, seus avós, todos eles te influenciavam porque tinham uma autoridade sobre a sua vida. Existe uma autoridade relativa e uma autoridade absoluta. Presta atenção nessas duas coisas. Existe uma autoridade relativa e absoluta. Absoluta somente daquele que te chamou. Aquele que te deu a vida, que te fez imagem e semelhança. Esse tem uma autoridade absoluta sobre a sua vida. Todo o restante de autoridade, ela não é absoluta. Quer dizer, eles têm certas influências em determinadas áreas da sua vida. Tá bom, Thiago, eu entendi que para influenciar eu preciso ter autoridade. E como que eu tenho autoridade? Escreve aí. Autoridade é gerada através de um posicionamento. Quando você tem um posicionamento, você começa a gerar uma autoridade. E essa autoridade começa a influenciar outros níveis. Por exemplo, quer influenciar no seu casamento? Você precisa ter autoridade. Qual é a autoridade, Thiago? Eu preciso mandar? Não, autoridade de exercer a sua posição original. Então, se a gente está falando no casamento, você precisa se posicionar como marido. Quem que é o marido? Quais são as funções? Qual é o papel do marido? É aquele que guia, aquele que orienta, aquele que traz segurança. Quando você se posiciona nesses aspectos, você gera autoridade. E gerando a autoridade, você influencia não somente o seu cônjuge, mas o próximo nível, que dentro de uma família, dentro de uma casa, são os filhos. Eu não sei se para você está fazendo sentido aí, se você começou a mapear isso na sua vida, mas nós somos 3.000 pessoas aqui no YouTube e mais uma galera no Instagram aí. Eu não sei se a tua cabeça já explodiu aí, como a minha está explodindo, porque quando você começa a influenciar esse aspecto, você sobe mais um nível, que é qual o nível? O nível da relação com seus filhos. Muita gente vem, nos procura e fala o seguinte: eu não sei onde que eu errei, eu não sei como esse menino pensa dessa forma, eu não sei como esse menino age dessa forma. Aonde que eu errei? Presta atenção, não é sobre aquilo que você fala, mas é sobre aquilo que você vive. É a posição assumida como pai, a posição assumida como mãe. Essa posição gerou uma autoridade, então não é sobre aquilo que você fala,
mas é aquilo que eles enxergam em você. Qual é o seu posicionamento como pai? Por exemplo, pai é aquele que impõe limites. Assim como existe uma regra de trânsito, as leis de trânsito, elas foram impostas para colocar limite. Por exemplo, numa rodovia, você anda lá a 100, a 80, a 120, depende da rodovia, ela tem um limite. Ela é um limitante para você não ter um problema, é um limitante. É exatamente assim o pai na vida dos filhos. Ele coloca limites para estabelecer alguma segurança, até uma fase onde o filho começa a tomar as suas próprias decisões. Então, o pai é esse que dá limites. E quem é a mãe? A mãe é aquela que traz conforto, traz carinho, aquela que educa. Então, se você, como pai, como mãe, assume essa posição nas características de cada uma delas, você começa a ter a autoridade. Não é gritando, não é berrando, não é mostrando o chinelo, o cinto, a varinha de marmelo. Não, não, não. É através do seu comportamento. Então, toda autoridade é gerada por um posicionamento. Por que eu estou te falando isso? Porque você quer influenciar. E para você influenciar, você precisa ter esse comportamento. Qual o comportamento? De gerar autoridade. E a autoridade é através do seu posicionamento. Aquilo que você fala e aquilo que você vive. Lá no livro de Tiago fala o seguinte: não sejam tolos apenas falando aquilo que você não vive, mas viva aquilo que você prega e pregue aquilo que você vive. Então, o que é pregar aquilo que eu vivo? É falar exatamente o meu lifestyle. Por isso que eu não preciso ter boa memória. Algumas pessoas querem ter uma boa memória para não esquecer o seu lifestyle. Quando for de verdade aquilo que você vive, você não precisa ter boa memória. É só falar daquilo que você vive. Dá um putz aí, escreve um putz. Falar daquilo que eu vivo. E se você não estiver vivendo, pare de falar, simplesmente. Se na fase que você está, você não está fazendo, simplesmente pare de falar. Se você voltar a fazer, volte a falar e está tudo certo. Só viva aquilo que você fala e fala aquilo que você vive. O garoto que deu o depoimento mais cedo falou sobre fase, né? A fase não determina quem você é. Independente da fase que você vive hoje, você pode sim sentar numa roda para ser influenciado, quer dizer, receber aprendizado e influenciar outras pessoas. Em todos os momentos, por viver numa comunidade, nós buscamos influenciar. Então, esse é o grande convite para vocês todos os dias. Você começar a influenciar independente da fase que você está. Se você está numa fase boa, influencie. Se você está numa fase não tão boa, influencie também. Porque isso nada tem a ver com a sua fase, mas tem a ver com o seu estilo de vida. Qual o estilo de vida que eu preciso ter, Thiago? Aquele que gera vida e vida em abundância em outras pessoas. Então escreve aí, bora viver um novo estilo de vida. Então a fase não determina quem você é. A fase só determina que é uma fase, simplesmente é o hoje. Com aprendizado ou com gratidão, você vive essa fase. Então vamos lá. Eu começo a influenciar e gero autoridade e isso influencia meus filhos. Qual é a fase seguinte? Talvez seja seus pais, seus amigos, seu network, as pessoas que trabalham com você, eles começam a olhar para você e falam o seguinte: puxa, esse é um bom pai, essa é uma boa mãe. Olha os filhos como são educados, olha os filhos como querem crescer todos os dias. Olha isso, aquilo. Começa a olhar e começa a influenciar só por causa de um posicionamento seu. E o grande problema no mundo hoje, presta atenção, é a falta de posicionamento. Quando você começar a se posicionar, você vai começar a gerar novos resultados. Por que alguém não se posiciona? Por vários bloqueios. Bloqueio de merecimento, bloqueio de autoimagem. Quando você não se posiciona, presta atenção, alguém se posiciona no seu lugar. Quando você não se posiciona, alguém vai se posicionar no seu próprio lugar. Então, quando eu começo a ter um estilo de vida, eu não preciso ter essa memória. Por quê? Porque eu assumo todos os dias o meu posicionamento sobre mudança. Nós estamos buscando a estatura do verão perfeito todos os dias.
Todos os dias você vai mudar a sua forma de pensar para ver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Você precisa mudar a sua forma de pensar todos os dias. Ou senão você vai continuar falando o seguinte, que foguete não dá ré. Você precisa mudar a sua forma de pensar, começar a se atualizar, começar a entender muitas coisas que estão acontecendo todos os dias. Alguém está reclamando do som? Dá uma olhadinha aí, Jonathan, se o som tá bom aí. Tá tudo certinho? Tá, obrigado. Quando você começar a gerar novos resultados, você começa a avançar. Tá bom, obrigado, né? No Instagram também, tá bom? Quando você começar a avançar em vários aspectos na sua vida, quando você começar a avançar em vários aspectos na sua vida, começar a gerar novos resultados, esses resultados vão te levar para outro nível. E isso começa a aumentar o ciclo de autoridade. Escreve aí, ciclo de autoridade. Ninguém começa com uma autoridade relativa sobre algo. Lembra das duas autoridades? A relativa e a absoluta. A absoluta só uma pessoa que tem. Só alguém tem. Que é aquele que te chamou. Ele tem uma autoridade absoluta sobre sua vida. Te fez imagem e semelhança e te deu um comando de dominar, governar e multiplicar. Poucas pessoas entendem isso. Quando as pessoas começam a entender isso, começam a assumir a sua posição original. Qual que foi o grande problema no mundo ou na humanidade? Foi quando lá atrás alguém foi tirado de um jardim e colocado para fora e começou a viver com sorte do seu trabalho. Ele saiu da posição original. E a busca contínua dos filhos é aquilo que a natureza espera ansiosamente, é que você comece a assumir essa posição original. Qual é a posição original, Tiago? De alguém que governa, de alguém que domina, de alguém que multiplica. E alguém que não consegue, presta atenção nisso que eu vou te falar, alguém que não consegue buscar isso, governo, domínio e multiplicação, alguém que não consegue buscar isso, começa a olhar para aquelas pessoas e falar o seguinte: esse é arrogante, esse é soberbo, ele acha que é melhor que qualquer pessoa. Por quê? Porque ele não consegue buscar o comando original, voltar para a posição original. Existe alguém que te leva a essa posição original, mas você precisa mudar a sua forma de pensar todos os dias. Existem algumas pessoas que têm uma mentalidade fixa. O que é uma mentalidade fixa? É a mentalidade que não te permite crescer, não te permite aprender coisas novas. Por exemplo, alguém que toca desde pequeno, eu estou vendo um piano aqui, toca piano desde pequeno, tal. Mas nunca experimentou novos instrumentos, ou experimentou coisas novas. Porque tem uma mentalidade tão fixa que fala o seguinte: se eu for experimentar coisas novas, eu vou ter que aprender do zero. Como que eu vou aprender algo do zero se eu sou muito bom em outro algo? Como que as pessoas vão me julgar por estar aprendendo algo novo? E aí ela fica nesse dilema de não experimentar, não entrar no processo de aprendizado. E não entrando nesse processo de aprendizado, não multiplica o talento dela. E com isso, tem uma mentalidade fixa e passam a vida inteira achando que nasceu somente com aquele dom. Presta atenção. Você foi chamado para multiplicação. Não é só multiplicação de recursos, multiplicação de seus dons e multiplicação de seus talentos. Então, alguém que tem uma mentalidade fixa vai olhar para aquele que é imagem e semelhança, que tem um comando de governar, de dominar e de multiplicar, e falar o seguinte: esse aqui é arrogante, porque ele governa, porque ele domina, porque ele multiplica. Tiago, me explica sobre isso. Eu vou trazer à luz, então, nessa manhã de quarta-feira. Quando a gente fala sobre domínio, uma população, um povo, quando começa a dominar outro, é sobre um posicionamento. Ele vem dominando e assumindo a posição. Depois que ele tem essa posição, vai para o governo, que o governo está falando sobre gestão, começa a gerir. Só tem multiplicação quando você começar a gerir. Fechou? Bora aí. Escreve aí. Vamos para a próxima fase. Bora receber. Titi tá na área. E aí? E aí? Titi na área. Tá no Instagram também aí, amigo? Tá. Estamos ao vivo para todo mundo.
Bora para a próxima fase mesmo? Duvido. Duvido, duvido, duvido. Duvido que você ir para a próxima fase. Dá aí um golinho dessa bateria aí. Seguinte. Alguém não falou, uai, não tinha viajado? Acabei de chegar, ué. Estamos ao vivo, tô aqui no Resort das Oliveiras. Quem quer ir para a próxima fase tem que saber o seguinte, para o próximo nível, para o desafio, você precisa de fé. Para ter um desafio, você precisa da fé. Cara, como assim dar fé? Fé, ninguém tem fé para viver o normal. A gente tem fé para viver no novo nível. Alguém escreveu, bora Ultraman? Bora. Ontem eu fiz um treino puxado, monstruoso. Façam todos um excepcional dia e lá vamos nós. Deixa eu te explicar uma coisa. Estou lendo com vocês Eclesiastes. Quem é a primeira vez? Escreve aí. Primeira vez. Eclesiastes 6. Ontem foi o 5. Estamos progredindo de glória em glória. São 12 Eclesiastes. O 5 foi ontem, não foi? Deixa eu ver aqui o último versículo que eu lembro na hora. Isso mesmo, falei que a riqueza é um dom de Deus. Valeu, Thiago. Agora é o 6. Então todo mundo escreve aí, Eclesiastes 6. Chegamos agora há pouco dos Estados Unidos. E hoje às 20. Coloca aí, às 20 horas. Eu resolvi fazer uma live lá, porque eu sou viciado em live. Mas chega uma hora que eu falo, não vou fazer mais. Ainda fica meses sem fazer. Coloca aí na sua cabeça, tá? Nós precisamos de uma fé para ir para o próximo nível e quem quer viver daí para baixo, tchau. Não precisa da fé. Pablo Clube 459 acabou? Claro que não, amigo. Nós estamos há mais de 10 anos. Mais de 10 anos trabalhando nesse horário aí. O negócio é que a gente estava no fuso horário que 459 lá é 2h59. Betânia, eu vou olhar seu caso aqui agora, tá bom? Já vi que você colocou aí. Então é o seguinte. O que eu quero que vocês entendam? A gente está lendo Eclesiastes, mas não é para te desanimar, é para te colocar no propósito e não na vaidade. Fazer coisas. Pode ser para ajudar, seja o que for. Se não tiver no seu propósito, parece que você não consegue alcançar a humildade. Mas você não consegue alcançar a verdade. Por quê? Porque vive na vaidade, vive no mundo de ilusão. Então, na hora que lê, eu não quero que você fique preocupado. Não sei se você viu na live aí ontem. Eu coloquei o nome no vitalício de Free Pass vitalício, ou seja, passe livre. Tudo que é digital, você vai ter passe livre. Quem é Free Pass aí, só escreve assim, FPV. Eu sou FPV. Ou seja, eu faço parte enquanto eu estiver vivo. Presta atenção na bobeira. Enquanto você estiver vivo, você tem passe livre em todos os produtos meus digital. Que seja livro, que seja tudo que for digital. Seja infoproduto, tudo. Então tem uma galera aí. Vamos entrar para Eclesiastes, promete para mim que você não vai ficar bobo lendo Eclesiastes. Tá? Eu te mostro quem é o Salomão de Provérbios, quem é o Salomão de Eclesiastes. Muita gente passa a vida inteira achando que a vida é uma vaidade. Não, a vida não é uma vaidade. A vida é um projeto de Deus e vivê-la sem estar nesse projeto, sem estar cumprindo o propósito, sem estar explodindo a identidade. Toda hora alguém manda, dinheiro traz felicidade. Você só pode ser bobo. Felicidade está ligado com a identidade, não tem nada a ver com o que o dinheiro pode fazer. Não tem nada a ver com o dinheiro. Aí alguém fala, falou rico. Eu posso fazer o quê? Eu tenho que ser pobre para te falar a verdade? Quando eu era pobre, falava ninguém acreditava. Quando eu sou rico, todo mundo é desculpa. Escuta o que eu acabei de falar que é sério, tá? Quando eu falava as causas eternas e tudo sobre o reino e sobre a palavra, todo mundo me acusava de não ter o resultado.
Falou o pobre que não vive isso. Aí eu era taxado disso. Depois eu prosperei, estou falando a mesma coisa. O que aconteceu? Falou o rico agora. Agora, deixa eu te falar, sempre você vai dar uma desculpa, caramba. Sempre você vai dar uma desculpa. Não, me ajuda. Me ajuda. Para com isso, mano. Vamos ler Provérbios aqui, vamos tomar um sacode e vamos para o próximo nível. Eclesiastes 6, então. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e muito frequentemente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra. O que Salomão está falando? Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra. Nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Vamos pegar aqui a nossa King James 1611. Quem não tem uma Bíblia aí? Pera aí só um pouquinho, vamos parar tudo aqui. Ó. Quem tem uma Bíblia? Escreve assim, ó. Eu tenho a Bíblia. E você fala o nome da Bíblia. É uma Thompson? É uma Shed? É uma King James? É uma apologética? É uma... Que Bíblia que é essa? Não, Marcia, a minha Bíblia é católica. Qual que é a sua Bíblia? A sua Almeida? Qual que é a Bíblia? Quem não tem uma Bíblia, escreve assim, ó. Eu ainda não tenho uma Bíblia. Quem não tem uma Bíblia? A turminha tem a King James. Marçal, quais são suas Bíblias preferidas? Minha Bíblia preferida foi da minha fase da minha vida, não a que eu uso hoje, tá? Mas foi a Thompson, com as letras em vermelho, quando Jesus fala. Eu fiquei um ano inteiro, foi onde revolucionou minha mente em acompanhar primeiro o que Jesus falava. Qualquer pessoa vai falar para outra para começar a ler a Bíblia, lê Provérbios. Eu não começaria em Provérbios, se você quer ter uma experiência logo com quem é o dono do rolê. Compra uma Bíblia Thompson com as letras em vermelho, acho que tem os King James também. Trinitariana 1920, é monstruosa. Agora a King James 1611, ela é fiel na escritura. Aqui, ó. 1611 é o nome da King James. Inclusive, um abraço para quem é dono da licença da King James, que ele me mandou uma mensagem falando que nunca viu vender tanta Bíblia depois que eu comecei a falar dela. Mas é boa porque ela não tem muito auê, né? Ela é braba. Então vamos lá. Vou repetir aqui, ó. Você que não tem uma Bíblia, anota aí uma experiência. Você vai comprar uma King James 1611. Tá? Você vai comprar uma Bíblia King James 1611. Quem tem filho? Escreve aí. Quem tem filho? Alguém falou que comprou a Thompson. Eu gosto muito da Thompson, eu gosto muito da Shed também. Mas a King James, ela é... Hã? É bom. É o seguinte, quem tem filho, você vai comprar uma Bíblia para cada um dos seus filhos. E eu quero que você escreva lá. Escreva, eu te abençoo, eu te dou a palavra de vitória, te dou 8.000 promessas. Eu coloco isso aqui nas suas mãos e me comprometo a te treinar, para você pelo menos entender o que está escrito nesse livro. Então, todos vocês escreveram que tem livro, que tem filho, vocês vão dar esse livro, o livro mais perigoso de todos os tempos. É o maior best-seller da Terra, tá? Marçal, mas por que você está falando para eu fazer isso? Porque se você é pai, você não quer bem o seu filho, dá para ele um livro que dá instrução multimilenar para ele. Dá, Marçal, meu filho é pequeno, dá a Bíblia infantil, depois você passa para outro. Tá bom. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e é comum entre os homens. O homem é quem Deus deu riquezas, bens e honra, de modo que nada falte à sua alma de tudo quanto ele deseja. Porém, Deus não lhe dá poder para daí comer para o estranho, mas o estranho vem e come. Isto é vaidade e má enfermidade. Quando fala que Deus não te dá o poder, esse poder é seu, é fisiológico. Eu quero que você escreva assim, ó, possibilidades versus impossibilidades. Possibilidades versus impossibilidades. O que é isso? Impossível é só coisa da sua cabeça, individual. Limitação energética sua. O possível é problema seu. Então, nós estamos falando de um curioso caso de coisas que todas as coisas conseguem ser executadas. Como assim? A possibilidade é tudo que é real, meu alcance, eu tenho energia para isso. O que é impossibilidade? Eu estou sem energia.
Eu preciso conectar com quem tem energia. Vou dar um exemplo. Você fala, eu tô com a doença. Então, o médico, alguém já inventou um remédio que tem a energia vai lá, restabelece, e você tá tudo bem. Possibilidade. Marcelo, não achamos o remédio. Ninguém estudou essa saída. Então, você precisa usar ou a sua camada almática, ou você precisa ir para a camada espiritual, que são outras energias. Só que as pessoas vivem enchendo o saco, chamando isso de impossível. Não existe impossível. Presta atenção que eu estou te falando com todo entendimento. Não existe impossível, isso é coisa da cabeça, da sua cabeça. A live hoje, às 20, vai ser o confronto, 8 bilhões de guerras. Mas como assim? Existem 8 bilhões de guerras acontecendo ao mesmo tempo na Terra. Mas por quê? Por que que tem isso? Porque cada um cria uma própria guerra na sua cabeça, imaginária. Eu não posso, é difícil, é impossível. O que é impossível, moço? O impossível também é possível, escreve aí. O impossível também é possível. Tá, Marçal, mas eu preciso de resolver. Quer resolver mesmo? Seguinte. Impossível. Quantidade de energia insuficiente dentro do seu coração. Se tiver isso, você vai ligar num telefone e alguém te ajuda. O impossível para um é a falta do dinheiro. Então, cria energia, troca pelo dinheiro, compra esse negócio. O impossível para o outro é a falta de um remédio. O impossível para o outro é a invenção de uma coisa. Você vai ter que brigar 10 mil vezes com a lâmpada, igual o Thomas Edison. Não é impossível, cara. Hoje você acende a lâmpada sem agradecer o Thomas Edison. Quantas vezes aquele cara foi zoado na escola, todo mundo chamando ele de retardado, foi excluído da escola, a mãe teve que educar em casa. Só um cara desse que viu o impossível, você que é uma pessoa normal não vai ver nada? Escreve, o impossível também é possível. Então vamos lá. Deus dá isso aqui, dá aquilo ali, mas ele fala, mas para comer não. Mas os trem vem e come. Isso é vaidade, má enfermidade. O que eu quero te explicar é o seguinte: se você não tiver vontade, não entender suas possibilidades, Deus mesmo te dando toda a riqueza, honra e bens, não vai fazer por você. Não tem como. Ó, meu irmão aí, ó. Fala, seu Hudson. Ó, outro, vem pro MEDP, cara. O que você tá fazendo aí, cara? Amanhã tem o MEDP, irmão. Esse é meu irmão mais velho. Chama ele aí, Thiago Rocha. Se ele estiver arrumando desculpa, manda o avião buscar ele aí, por favor. Manda buscar meu irmão lá de avião para ele vir resolver esse problema. O que adianta você ter riqueza, honra e bens e não fazer o que precisa ser feito? Põe a conta na sua cabeça. Impossível é só uma negativa de energia que você tem na sua cabeça. Alguém está falando, estou esperando o impossível. Tem alguém ligando aqui, meu lindo, ó, tô paiando aqui, ó. Tem alguém esperando o impossível acontecer, mas não vai acontecer, cara. E se eu te falar para alguns que o possível é impossível na cabeça deles? Você fala, Marcelo, você tá ficando louco, mano. Tem impossível sim. Não tem. Se o Elon Musk falou que vai lá em Marte, ele vai. Alguém fala, não, mas ele vai morrer. Mas vai do mesmo jeito. Como é que é? Sim. Deixa eu te explicar uma coisa. Um dia foram inaugurar uma montanha-russa da Disney. E aí todo mundo ficou muito choroso, porque quem desenhou foi o Disney, o Walt Disney. Ele desenhou, ele projetou, ele desejou, ele arrumou dinheiro para isso. O Disney passou poucas e boas, cara, para construir aquele império ali. E aí no dia da inauguração, tava todo mundo chorando, o Disney podia estar aqui para ele ver. A esposa falou. Ele foi o primeiro a ver. Ele não precisava estar aqui. Vocês precisam de ver, porque na cabeça dele já viu, foi ele que trouxe esse trem à existência. Demorou a fazer, mas já ele que viu isso, né? Ou seja, se você é uma pessoa que viu, não tem como chamar isso de impossível. Vou explicar uma coisa da mente humana para vocês. O cérebro. Vários de vocês, com a criatividade travada, não conseguem mentalizar. Então, o que é mentalização? Mentalização é uma construção de imagem. Para a imagem ficar boa, precisa de luz. Quando falta luz dentro da sua cabeça, você não consegue formar a imagem. Todo o segredo da fotografia, da impressão de foto, de qualquer tipo de impressão, precisa de luz.
Só tem 4 cores primárias, eu misturo elas e faço um regaço. O que acontece? Eu preciso absurdamente de fazer algo. Eu preciso trazer luz na imagem. Eu vim com alguns mentorados no avião e falei para eles, presta atenção, você precisa fazer a imagem virar vídeo. Quando a imagem virar vídeo, significa que é a visualização perfeita. Tem gente que vê só um fecho de luz, tem gente que vê só as cores borradas, tem gente que vê só a silhueta, tem gente que vê a imagem com baixa qualidade, tem gente que vê em alta definição, mas tem uns que apertam o botão do meio assim, ó, play. Aquilo começa a rodar. Aquilo começa a rodar. O que é isso? Esse play na imagem, é quando a imagem ganha vida. Quando a imagem começa a ganhar vida. Tem base ou não? Então, assim, se você for uma pessoa que sabe usar sua mente, que destrói com tudo que precisa ser destruído, sua mente vai ter energia para produzir imagens. Olha que louco. O vídeo é quando a imagem, você aperta play na imagem. Só que aí você pergunta, mas por que eu não consigo? Você tem que destravar. Estou falando de visão, estou falando de contemplação, estou falando de curtir a vida. Hoje a gente acordou bem na hora do pouso. Quando a gente pousou, a primeira coisa que eu falei, a vida é boa demais. Aí todo mundo fica em volta e fala, a vida é boa demais. A vida é boa demais. Quem está perguntando o horário aqui, eu já estou no Brasil, acabei de chegar. De uma live para outra, foi o tempo de eu chegar aqui no Brasil. E hoje tem live. Hoje tem live às 20, escreve todo mundo aí. Hoje tem live às 20. E tem como você ir presencialmente. Não sei se tem aí, equipe, um link aí para a pessoa que quiser me ver pessoalmente. Fala Padre Paulo Evangelizador, Titi na área. Padre Paulo na área. Tamo junto. Chamado Generais é dia 29. E amanhã tem o MEDP, tá? Tem o MEDP amanhã, 28 e 29. Não sei se dá tempo de você entrar. Vamos continuar. Versículo 3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, de modo que os dias dos seus anos sejam muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Olha as conversas do Salomão. Você vê uma pessoa quando ela desliga da sabedoria. Eu vou falar coisas pesadas do Salomão, vou fazer o seguinte, você que idolatra o Salomão, e não pensa, e é um bibliólatra, ou seja, idolatra tudo que está escrito sem pensar, sem perguntar, sem entender, e às vezes é até amaldiçoado com miséria e pobreza para sempre, ainda ferra com seus filhos, porque você idolatra coisas que não faz sentido. Você ouve o Salomão falando isso aqui? Salomão foi um cara que dentro de tudo que ele fez, ele foi se perdendo. Salomão, ele arrumou uma mulher que adorava um deus chamado Moloque, que a origem da palavra moleque vem dele. Eu sugiro que você não chame seus filhos de moleque, isso é maldição. Porque moleque vem de Moloque. Salomão começou a ficar tão louco, mas tão louco, que ele fez algo. Ele começou a sacrificar a criança por causa dessa mulher, por causa desse deus Moloque. Salomão era tão louco, que o irmão dele, que era o detentor do direito ao trono, ele foi lá e matou o irmão dele. Aí alguém está falando, mas por que você está falando isso do Salomão? Vocês têm que entender que a gente só tem um padrão de santidade, um padrão de quem é intocável. Não tem como falar um A dessa pessoa. Essa pessoa é quem? Jesus. Os demais questionem todos. Você fala, meu Deus, todo mundo precisa ser questionado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Tem uma pessoa, você tem que ter o máximo respeito, sendo evangélico, católico, ateu, interessa. A mãe desse homem poderoso chamado Jesus, que é Maria. Mulher separada, mulher digna.
Aí você fala, pá, mas por que você está falando isso para mim? Porque se você não questionar as coisas, você vai sempre olhar o viés de idolatria. O que eu estou falando não é a novidade. Toda vez que eu vou decolar, eu fico lembrando do Salomão. Todo mundo pira pro Salomão. O Salomão nunca voou de jato. O Salomão nunca pegou numa enxada. O Salomão nunca estudou na escola pública, apesar dele ter criado a escola. O Salomão, cara normal, só que o pai dele deu instrução para ele, cara. É o seguinte, mano, eu ganho todas as guerras. Eu faço regaço. Deixa eu te falar uma coisa. Pede sabedoria para Deus. Pede sabedoria para Deus. O que eu quero que você entenda? Se você for uma pessoa que não idolatra, você consegue aprender. Por exemplo, se você for um idiota e me idolatrar, você faz parte do mesmo grupo dos que me odeiam. Idolatria e quem odeia e quem tem repulsa de gente faz parte do mesmo grupo. No final eles vão se abraçar. Idolatria é pecado. Deus abomina a idolatria. Você tem a noção do tanto que Deus abomina a idolatria, ele mesmo repudia a idolatria a ele mesmo. Deus não quer que você idolatre ele. Deus quer ter uma vida com você. Deus quer uma amizade com você, através do Filho dele. Você imagina um senhor que é todo poderoso, criador das galáxias, de tudo que você imagina, que ainda não descobriu nem 1% do rolê inteiro. Ele tem um filho, ele só quer que você troque ideia com o filho e você vai ter o poder de entrar na casa dele e desfrutar de tudo da vida dele, mas só se você tiver amizade com o filho. Para quem tá pegando o que eu tô te falando, é o seguinte, você vai escrever assim, ó, eu quero amizade com o filho e desfrutar tudo que o filho herdeiro. Então, Marçal, o que você está nos ensinando? De verdade mesmo? A idolatria é um nível de admiração. Marçal, você é muito doido, mano. Você começa a mexer nos meus miolos. Qualquer nível de admiração é um nível de idolatria. Aí você fala, não, mas não é. Deixa eu te falar, qualquer pessoa que você admira, você não vai sentar na mesa com ela. E aqui eu vou revelar algo para você que você nunca soube na sua vida. A maioria de vocês, seus PMF, se vocês não tratarem, vocês não vão prosperar. Todas as pessoas que me admiram, quando sentam na minha presença, elas ficam chocadas. Todos. Um dia, na África, uma médica, ela teve um ataque por me ver, essa fama toda de internet. E ela é médica, fez medicina, virou médica, teve uma pane na hora de me perguntar, fazer uma pergunta na frente dos outros. Só tinha empresário, tinha 100 empresários. Ela entrou em pânico, começou a chorar, saiu, eu fui atrás dela e ela, não dou conta de falar, meu Deus. Aí minha esposa falou, calma, ele é normal. E nada. O cara trouxe em paz para ela ali um pouco, e ela chorando. E eu tinha acabado de construir uma casa, ajudado a construir, pegado no tijolo, carrinho de mão, e minhas unhas estavam grandes, cheias de barro. Aí o que aconteceu? Eu mostrei a unha para ela suja. Quando ela viu, ela sarou na hora. Eu conheço o cérebro. Outro dia, fui comprar uma empresa, entrei no elevador do cara, o cara começou a tremer assim, ó. Eu falei, o que foi, cara? Marçal, você tá aqui. Ai, meu Deus. Aí ele, idolatria com, sei lá que espírito é esse. Falei, olha pro meu pé, eu tava de chinelo vindo da oficina. Ele tava ajudando lá. A idolatria é a criptonita do cristão. O cristão não entender quem ele é um bosta. Não idolatre ninguém. Não precisa de admirar ninguém. Marçal, o que você está falando? Admiração é respeito. Não, você que não tem vocabulário, porque respeito é uma coisa. Nós respeitamos as pessoas pelos seus resultados. Nós aceitamos as pessoas pelo que elas são. Presta atenção. Nós aceitamos as pessoas pelo que elas são. Nós respeitamos pelo seu resultado, negativo ou positivo. E não admiramos e não idolatramos ninguém. O dia que você pegar isso aí, o excesso de luz vai queimar a idolatria dentro de você. Pessoa às vezes tá dentro do carro, ai, melhor sensação da minha vida tá com você. Eu vou lá, tranco, travo o vidro e peido. Sempre tem um peido pronto para um idólatra. E peido, pá! Aí a pessoa fica caçando o vidro efeito travado. Você é admirador, né? Cheira esse pum aqui agora, vamos ver. Admira meu pum agora. Todo mundo que eu quero ter amizade e intimidade, eu faço isso com essa pessoa. Sabe por quê?
Porque não tem um que prevalece. Eu nunca vi uma pessoa cheirar meu peido e depois ficar, eu admiro. Eu falo, mas que cara é ele? Peida. Ué, todo mundo peida. Cacete. Você faz isso mesmo, Pablo? Todo mundo que eu tenho intimidade já cheirou meu peido e eu tranco mesmo. E tem cara, eu quero descer. Desceu, acabou a intimidade. É ruim é quando a pessoa fala, não, já que nós somos íntimos, eu também vou peidar. Não, você vai peidar no seu carro, no meu você não vai peidar, não. Thiago? Thiago é peidoeiro, meu Deus. Mas ninguém ganha do Nes, né, mano? Não, o Nes peida. Aí eu falo, mano, é o seguinte, vamos trocar uma ideia aqui sobre intimidade. Peida no seu carro. Peida no seu carro. Deixa eu te explicar uma coisa. Unha suja, pé sujo e peido cura qualquer idolatria. Aonde você aprendeu isso, Marçal? Quinta série. Era apaixonado numa menina chamada Carol. Tô lá, a Carol tava meio adoentadinha, coitada, com a cabeça na carteira, e eu apaixonado, ela tava na frente, não é minha esposa não, outra Carol. Aí ela pegou e pum, peidou. Nunca mais gostei dela, não sei explicar o que foi. Casei com a minha Carol, ela veio com defeito, ela não peidava. Eu falei, ó, não confio em gente que não peida não, você vai ter que peidar. Carol, não vou fazer isso nunca na sua frente. Falei, pode fazer de lado, pode fazer do jeito que você quiser. Eu tenho que sentir que você peida, você tem que ser gente. E você pira, mano, que eu tinha eu colocava a cara igual a Virgem Maria na minha cabeça. Falei, mano, nós vamos ter que achar você aqui na minha cabeça. Você vai ter que peidar. Marcelo, você tá com a Bíblia na mão, o que você tá fazendo? Cara, provérbios de um goiano, você tem que aprender do jeito do roceiro mesmo. Alguém escreveu, eu não peido na frente de ninguém. Cara, peida, cara, vai acabar na hora. Se a pessoa tiver com idolatria comigo, eu achar uma terra no chão e esfrega as unhas aqui, ó, pra você, ó. Cara, sara na hora. O cérebro é uma máquina vagabunda. Tô te mostrando isso pra você entender o seguinte. Nós aceitamos as pessoas como elas são. Alguém fala, eu sou não sei o que da ideologia de gênero número 32. Não, isso é uma loucura da sua cabeça. Eu não aceito isso, não. Eu aceito o que você é, aquilo que é natureza. Isso aí é coisa da sua cabeça. Aí a pessoa, todo mundo tá me cobrando. Fala, você tem que aceitar a pessoa. Mas nem ela se aceita. Ô, Thiago. Nem a pessoa se aceita. Por que eu vou aceitar? Eu aceito quem você é, não a loucura que você inventou na sua cabeça. Isso aí é problema seu. Isso é problema seu, maluco. Então, assim, vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu vou te processar se você não me aceitar. Entra na fila, filho. Entra na fila. Não vou aceitar isso não é natural. É a mesma coisa de uma árvore começar a gritar e falar com um passarinho, só porque o vento bateu na gaia e a gaia tá fazendo assim. Aí eu falo, o outro fala, não, eu sou um pônei, eu sou um cachorro, eu sou um leitão. Não, se for leitão, você vai ir passeio de Natal. Você não quero saber. Não quero. Nós aceitamos a natureza, respeitamos os resultados e não admiramos ninguém. Você pode até ter um extremo respeito, pode até ter temor por uma pessoa, mas a admiração é um vale que vocês estão assistindo nessa manhã agora, vai mudar a sua vida. Um vale onde você tem um distanciamento emocional de qualquer pessoa. Eu nunca na minha vida, pode ser a pessoa mais famosa que eu já encontrei, bilionário, famoso de Rede Globo, famoso de Hollywood, maior boxeador do mundo, não interessa. Quem eu encontrei na minha frente, troquei ideia e falei, é só isso. Que merda. Que merda. Que merda. Só isso. Então, assim, se você for soldado, você sempre vai pagar pau pro capitão. Se você for soldado, você sempre vai ficar louco e lunático quando o general tá chegando. Mas quem é general, olha pro outro, tem respeito. Admiração nunca. Você é cheio de bloqueio. Você é cheio de bloqueio, você tem que parar com isso. Pá, por que você deu esse sacode no meu cérebro de pé sujo, unha suja, peido? E se você ficar muito lunático em relação ao Salomão, ele vai destruir sua vida com o Eclesiastes. Ele vai destruir sua vida. Sabe o que você vai pensar? Rapaz, eu vou pra roça pescar. Aí você pensa, achei a saída. Aí o Salomão escreve embaixo, é vaidade pescar também. Aí você fala, não, mas então o negócio tá errado. Não tem uma saída em Eclesiastes que não seja vaidade. Aí eu te explico, com muita simplicidade. Toda vez que ele falar isso é vaidade, é uma vida que você procura fazer coisa fora do seu propósito. Porque ele está gritando para o mundo inteiro, eu perdi o meu. Eu joguei fora a sabedoria que ele me deu.
Eu perdi o acesso. Não pague pau por Salomão de Provérbios e nem desanime da vida com Salomão de Eclesiastes. Eu amo Eclesiastes, porque aqui fala, siga no seu propósito, você vai terminar igual eu. É isso que está escrito em Eclesiastes. Se eu não conseguir cumprir meu propósito, qualquer coisa que eu fizer, vai ser vaidade. Marcelo, o que você gosta do Salomão? Salomão foi igual meu pai na vida. Meu pai hoje é um homem extremamente correto em tudo, há muitos anos já, mas meu pai foi muito atentado. Então, meu pai ensinou as duas formas. A pessoa que ensina das duas formas, ela tem um preço caro para pagar. Ela ensina no preço da sabedoria e ensina na tolice. E os dois valem o mesmo peso de ensinamento. Eu quero que você aprenda. Quando você ensina no seu auge, quando você ensina na sua queda. Você dá dois aprendizados, siga os dois, vai ser perfeito para você. Então você tem treta com Salomão? De maneira nenhuma. Foi uma das pessoas que já respiraram na terra que mais me abençoou até hoje. Aí alguém vira e fala, você é vaidoso. Vou contar minha história para você. No ano passado eu fiquei 10 meses na política. E eu viajei 62 mil quilômetros. Como não tinha nenhuma mulher comigo, nem a minha, nem minha irmã, nem minha mãe, nem mulher nenhuma perto de mim. Eu viajei com algumas pessoas que eu gosto muito, aí a gente chegava nos hotéis e eu falava, estamos livres, para nem pentear o cabelo, nem escovar os dentes, nem tomar banho. Mas eu te vejo, você é todo vaidoso. Rapaz, eu só sou o cara do brand. Não é por causa de vaidade, eu não importo com isso. Um dia você vai me conhecer pessoalmente, tudo que você imagina sobre mim, você vai assustar. Só isso. Eu não me importo com essa merda. Quem importa é você. Eu não importo com isso. Eu tô uma alegria de ser homem, rapaz. De poder ficar 3 dias sem tomar banho. Aí você fala, mas você não fede? Fede, mas não me incomoda. Aí alguém fala, tá aí, mas incomoda todo mundo. O problema é seu. Agora lá em casa não tem uma pessoa que não deixa eu dormir sem tomar banho nenhum dia. A bendita mulher que Deus criou. Eu vou chegando caladinho, vou entrar. Você não tomou banho, não? Não. Então vaza, vai tomar banho agora. Eu falo, cara, o que eu fiz pra merecer isso? Tem uns metrosexual aí que tá louco. Louco, passando mal. Vamos voltar pra palavra aqui, deixa pra lá essa parte. Mas sua leitura tá errada, ao meu respeito, tá? Se eu pudesse, eu nunca mais pentearia. Por exemplo, a Carol veio na live aqui agora, que eu não penteei o cabelo, olha isso aqui. Já começa a mandar mensagem, pentear esse cabelo, esse rosto. Felizes são homens que têm mulheres de verdade. Que as de hoje, tá mais porca que os homens. 4. Porque ele veio com vaidade e parte em trevas, e seu nome será coberto pelas trevas. 5. Além disso, ele não viu o sol e nem conheceu nada, mas descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, ou seja, 2000 anos, ele ainda não viu nada de bom. Não vão todos para o mesmo lugar? Deixa eu ler aqui na versão aqui digital, que eu pelo menos fico olhando para a tela aqui. Versículo 7 agora. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pessoal, por que rico sempre quer ficar mais rico e pobre sempre quer ficar mais pobre? É muito simples. Como o pobre é improdutivo, o que exalta a improdutividade é continuar mais improdutivo ainda, por isso que ele vai ficar pobre. Você vai anotar o código da pobreza. Pobreza é igual a improdutividade. Pobreza não é status social inventado pelo PT, esse pessoal não. Pobreza é improdutividade. 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 Então tá bom. Onde está a riqueza? Na mão dos que produzem. Na mão dos que produzem. Mesmo você que trabalha 180 horas por mês, você está produzindo. Então a riqueza tem que ser colocada na sua mão. Mas é o salário, mas é a riqueza que você merece. Eu não quero mais. Então para de encher o saco do Karl Marx, do Lula, de qualquer um e vai empreender. Ninguém está te proibindo. Ainda. Aí você faz o quê? Entra. No nível onde você merece mais. Aí depois você fala, eu não quero mais empreender, dá trabalho demais. Eu estava num voo agora com um grande empresário, um dos maiores do país no setor dele. Aí ele estava contando para mim que já chegou a atender 2 telefonemas esse tempo, mexendo no e-mail e respondendo a pergunta de alguém que entrou na sala dele. Eu falei, cara, você infarta. Ele falou, mas era assim minha vida. Interessante, né?
Então, assim, ó, riqueza é produtividade. Quando você cansar de empreender, você vai para um outro nível, chama investimento. Investimento. Então, o fato de você começar a entender de glória em glória como faz para crescer, você vai olhar e vai falar, o dinheiro está do lado dos que produzem, é a riqueza, né? Então, riqueza tem que ter produtividade. Alguém está zoando ali, ó. O Abraão, do passado, está zoando o Salomão. E se Salomão é do PT, não, ele não virou esquerdista. O Salomão, ele cometeu um risco que eu sugiro que você não brinque com isso. O que ele fez, o Salomão? O Salomão, ele começou a querer dominar sobre tudo. Inclusive, aquilo que Deus falou para ele não fazer. A árvore do conhecimento do bem e do mal do Éden era conhecer o bem e o mal. Presta atenção que eu vou te falar, que vou te dar um discernimento, talvez você nunca passou na sua cabeça. Tiago, o que tinha no Éden que Deus falou para não fazer era não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? A árvore do conhecimento do bem e do mal do Salomão era não se conectar com mulheres que adoravam outros deuses. O que era o conhecimento do bem e do mal? Ele queria saber tudo, a mesma coisa lá do Éden. Ele queria... Salomão era tão doido. Eu tenho que tirar o chapéu para ele, eu gosto demais dele. Ele queria, Thiago, entrar na cabeça dessas mulheres e entender que tipo de Deus que é esse e dominar sobre eles. Só que você não brinca com o espírito. O que o Salomão... Tem muitas confrarias que tem registros disso. Agora, daqui para frente, vou falar, não tem registro bíblico. Mas tem história, que muita confraria embasada nisso. Salomão tem uma história, cara, que ele não é bíblico, essa parte. Ele ficou tão doido, porque ele queria dominar sobre tudo. E aí ele viu uma mulher que adorava um Deus, e ele trazia essa mulher para dominar o Deus dela. Então ele já chegou a aprisionar demônio em vaso de cobre, 70 dele, o bicho era um cara lunático. Ele falou, eu posso dominar tudo. Só que quando ele estava lá, ele tinha que praticar. E não existe domínio sobre algo sem prática. Aí ele começou a praticar. Aí ele arrumou uma mulher e começou a oferecer menino para Moloque. E aí o que ele fazia? Ele falava, não, eu vou sair daqui ileso. E aí ele começou a contaminar o coração dele, virou uma desordem, perdeu absurdamente a progressão da sabedoria, entendeu? A árvore do conhecimento do bem e do mal dele era acessar esses deuses através dessas mulheres. Deus nunca repreendeu ele de ter as 700 esposas, mas as 300 concubinas que ferrou ele. Olha que louco. Então, assim, dá para você viver em paz, governar e fazer o que tem que fazer sem ter conhecimento do mal? O que é o conhecimento do mal? Quando você fala, eu quero ter todo o conhecimento, você vai fazer parte dessa mesma coisa que Eva fez e Salomão fez. Ele queria modelar como é que esse povo colocava admiração, pagava oferta para deuses. Ele falava, eu vou catar esse povo tudo. Salomão foi o maior arrecadador de imposto da história. O Salomão foi o cara mais brabo que você já imagina. Só terminou mal, perdendo o acesso. Sabe vocês que entraram no FPV, que é o Free Pass Vitalício, vocês têm um login e senha para toda a sua vida. Toda a sua vida. Por toda a sua vida. Ter acesso a tudo que eu criar, tudo que eu já criei, tudo que está acontecendo. O que acontece? Sem a sabedoria. É um login vitalício. Enquanto eu estiver vivo. E aí você faz algo. Você rejeita o login. Salomão fez o acesso às trevas e isso abalou completamente a sabedoria e a luz estava dentro dele. O que acontece? Já basta conhecer a bondade de Deus e colocar luz em tudo que você tiver envolvido. Você não precisa se curvar para o capeta. Você não precisa se curvar para nada, absolutamente nada. Nada. Versículo 8. Porque que mais tem um sábio do que o tolo? E que mais tem um pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição do espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que é homem, e que não pode conter o que é mais forte do que ele. Na verdade, que há muitas coisas que multiplicam a vaidade, que mais tem um homem de melhor.
que é o maior problema que a gente tem que tratar todo dia, tá? O ego. Aonde mora a vaidade? Coloca aí. A vaidade é a filha caçula do ego. A vaidade ela é a filha caçula do ego. Quando o ego tá aflorado, uma filhinha que fica no colo o tempo inteiro falando, pai, faz isso, pai, faz aquilo. Por que é a filha caçula? Aquela filhinha que você acha bonitinho. A vaidade, se você deixar seu coração tomar conta dessa merda, você vai implodir. Você não vai explodir, você vai implodir. A vaidade é a filha caçula do ego que fica no colo o tempo inteiro. Por exemplo, se a Isabela, uma mulher de 2 anos de idade, olha pra mim, eu tava ontem nos Estados Unidos, aí a minha filhinha olhou pra mim e falou, eu quero andar na bicicleta do Miguel e ele não deixa. Menina de 2 anos, tá? Ela olhou pra mim com aquele cabelinho dela amarradinho, aquela carinha de vó, que menina maravilhosa. E ela olha pro papai dela e fala, eu quero andar na bicicleta do Miguel. E o Miguel, eu não vou deixar, eu estou andando, desce dessa bicicleta agora, que ela vai andar nessa bicicleta. Aí ele, tá bom. Ela andou na bicicleta e ela falou, aí ele, eu quero andar. Agora, minha filha, dá licença, deixa o seu irmão te mostrar como é que anda. Aí fiquei administrando essa relação ali, Miguel falou, não vou deixar mais não. Ela vira e fala, eu quero uma bicicleta. Falei, caramba, como é que fala não pra mulher dessa? Braba, vozona mesmo, cara de 80 anos, aquela autoridade dela. Só que a doçura daquele ser. Ah, não, meu. Gente, com todo respeito, Deus, quando fez a mulher, ele falou: eu vou colocar uma doçura do Espírito Santo nelas, que é irresistível, é um negócio que vocês vão passar mal. Só que quanto menor essa coisa feminina, quanto menor a criança, você olha para aquilo e você fala: que minha filha que você quer? Ela, eu quero uma bicicleta. Eu falei: executa a ordem dessa rainha aqui, que ela mandou comprar essa bicicleta. Aquilo mexe tanto comigo. Aquilo mexe tanto comigo. Aí eu tô te perguntando, você imagina, ela é a minha filha caçula. A minha filha caçula, o que ela pedir para mim, eu vou fazer. Sabe o que é interessante? Eu tenho 4 filhos. Todas as crianças nasceram lá em casa, a primeira fala que eu joguei na cabeça deles foi, catei eles no colo, peguei aqui, ó. Ah, Lorenzão, você é o segundo, a mamãe vem primeiro, só pra você saber. Não falei nada, a não ser isso. E falei, eu te abençoo, se você precisar de mim, eu dou minha vida, tá. Que nem assim, só assim, olhando. Lourenço, 2 anos de idade, bateu boca comigo, você tem que amar mais o neném do que a mamãe? Falei, não vou. O dia que você tiver com sua mulher, chega aqui e me peita com essa conversa fiada. 2 anos, tá? Que eu sempre falo, a mamãe vem primeiro, aí nasceu o segundo, beijo. A mamãe vem primeiro, nasceu o terceiro, a mamãe vem primeiro. Aí isso aconteceu? Nasceu a Belinha e eu, que sou o cara que tem coragem de peitar todo mundo. Quando a Belinha nasceu, eu falei, amanhã eu falo. Hoje não. Aí passou uma semana, eu falei, semana que vem eu falo. Eu olhava pra ela e falava, mano, eu tenho que dar meu coração pra ela. Os outros eu posso chutar a bunda deles, eles são homens. Você acredita que eu levei 1 mês pra falar isso pra ela? Quase chorando. Ai, minha Belinha. A mamãe veio primeiro, aí meio que o rosto virado, assim, não queria nem encarar aquele ser. Deixa eu te falar. O poder que essa mulher de 2 anos de idade tem na minha vida é tão forte, ela me transformou. Faltava essa mulher lá em casa. Ela me transformou. Só que eu tô te lembrando da minha filha, chamada Isabela, para você nunca esquecer que a vaidade tem o mesmo poder que a sua filha caçula. Ela vai destruir o ego. E ela vai mandar fazer tudo primeiro. Então, se você tiver com o ego ativado, o filhote do ego é a vaidade. Deixa eu te explicar como é que tritura o ego. Escreve aí. Receita para triturar o ego. Propósito. Receita para triturar a ganância. Propósito. Receita para triturar a ambição. Propósito. Que merda é essa, Marção? Propósito. Tritura tudo que você tem de ruim. O propósito começa em Deus, bate em você, resplandece nele de novo e afeta todo mundo que tem esse mesmo propósito. Não brinque com esse caçula do ego. Porque minha filha tem meu coração de um jeito absurdo.
Se a minha filha, com a inteligência emocional que eu tenho, eu chego nela, Thiago, só de fazer assim com a cabeça, ó. Ela fala, papai era homem. Ah, meu Deus. Ô, filha, que o Senhor te abençoe, Isabelinha. Você, no mínimo, tem um homem mais forte que o seu pai. O homem, eu não vou dar a sua mão para um homem que não amar mais o reino do que o papai. É só isso que eu quero. O resto, ele pode ser pobre, a gente tira a pobreza dele. Mas fazer amar o reino é difícil mais. Você que me promete todo dia, filho, que vai ter 6 filhos. Não me iluda. Eu fico pensando, 6 figuras saindo de dentro de você, com a resplandecência da glória de Deus. Ô, Isabela, não faz isso comigo. Pergunto isso todo dia para ela. Ela fala, 6. Filha, não me ilude. Deixa eu te falar algo. Escreve o que eu estou te falando. Quem tem propósito ativado, vê o Salomão falando que tudo é vaidade, fala, só faltou triturar o ego. Propósito. Perda de propósito vai gerar uma metástase nos seus órgãos. Propósito aniquila tudo que é ruim no seu coração. Viver de um propósito, você fala, não posso parar. Eu vou ter que ir. O que é o ego? O ego é uma visão de si mesmo distorcida. É um espelho com problema. Nunca esqueço quando a NASA lançou o Hubble. O telescópio Hubble tem uma precisão ótica de tirar foto da cara do mosquito a 10.000 quilômetros de distância. O Hubble é forte, hein, Thiago? Você sabe o que é zoom ótico, né? O zoom ótico é esse que você... Máquina, isso, máquina e lente. O zoom ótico é 10.000 quilômetros. NASA fez o projeto, mandou o telescópio Hubble. Foram mandar a primeira foto, eles estavam batendo palma ainda. Tira a foto. A foto estava embaçada. Os caras, mano, o que aconteceu? Não sabemos. Vamos ter que trocar o espelho. Aí os caras fez uma segunda missão, pôs ele como se um satélite estacionário rodando para esperar a manutenção. Subiu lá e arrumou o espelho. Foi tirar foto precisando com a cara do mosquito com 10.000 quilômetros de distância, de ótico. O Hubble, ele tá há alguns anos aí mandando foto das galáxias. Então, vários estudos, ou é a Voyager ou é o Hubble que está alimentando a ciência espacial. O que acontece? O espelho está distorcido. Eu te provo. Você é imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Está distorcido o espelho. Como está distorcido o espelho, não tem como cumprir o propósito. Você não sabe quem você é. Então está aqui o segredo. IP. Escreve assim todo mundo. O segredo é o IP. Identidade e propósito. Se você ativar a sua identidade, cabum. Se você ativar a sua identidade, cabum. Se você ativar a sua identidade, cabum. Identidade ativada, clarifica propósito. Aí você fala, agora eu já sei, beleza, vence esse desafio aqui. Aí vem o desbloqueio. Vem o desbloqueio. Desbloqueio explode tudo. Então, meus amados irmãos, versículo 11 de Eclesiastes 6. Na verdade que há muitas coisas que multiplicam a vaidade, mas que tem o homem de melhor. O que mais tem um homem de melhor? Viver no propósito. Todas as perguntas que Salomão fizer, você vai pegar sua Bíblia e escrever para a resposta para ele. Seguinte, lá no versículo 6, Salomão está fazendo uma pergunta. Só para você ver que o bicho é brabo. Ele está no capítulo 6 inteiro, no versículo 6, no versículo 8, no versículo 11. Presta atenção nisso aqui, ó. Ele está no versículo 6, no versículo 8 ele faz duas, no versículo 11 ele faz outra pergunta. Todas as perguntas que Salomão fez, você responde para ele. Propósito. Vai ficar louco. Então, o que mais tem um homem de melhor? Ele tem a Cristo, ele tem a salvação, ele tem o reino. Ou seja, todas essas coisas. Ele tem o batismo no fogo, o batismo no Espírito, ele tem o discernimento, ele tem a palavra de revelação, ele tem tanta coisa, mas tudo precisa de uma coisa para sustentar todas essas. Viver o propósito. Propósito original de Deus. Tem 3 níveis de propósito. Vamos todo mundo anotar aí? Vai que você nunca passa no MEDP, mas pelo menos eu te dou isso aqui como irmão. 3 níveis de propósito. Nível classe 1, o mais poderoso de todos. Governar sobre todas as coisas. 2, presta atenção. Desbloqueio. O bloqueio tem intimidade com o propósito. Nível 3, classe 3 de propósito. Aquilo que você decide fazer. Esse é o segredo.
Marçal, eu vou fazer um propósito aqui sem ativar a identidade. Você vai arrumar um teste vocacional e o teste vocacional vai falar para você assim, seja engenheiro, porque tá precisando para a Copa do Mundo. Aí seu propósito foi desenhado sem identidade. Você foi fazer uma coisa que o teste vocacional estava precisando de vaga, hoje você está no Uber. Escreve aí. O propósito tem 3 classes. 1. Governar sobre todas as coisas. Foi Deus que criou. Vai perguntar para ele, encher o saco dele. 2. Desbloqueio. Tudo que você tem bloqueio tem intimidade do seu propósito. Tem um nível de desbloqueio e transbordo. Tudo que você foi bloqueado, você vai transbordar nisso. Você vai explodir e ser patrocinado por Deus para você avançar mais rápido. Porque você vira um farol que brilha à noite. Todo mundo te vê. Agora o terceiro. Tudo que você decidir. Deus te deu essa liberdade. Então, quando você descobre essas coisas que eu estou te falando, algo poderoso acontece com você. Você para de ser alguém no rolê aleatório. Você para de ser essa pessoa. Alguém perguntou, como ativa a identidade? Anota o código, Gênesis 1:26. Está escrito lá, não tem outro lugar que é mais poderoso que a escrita que está lá. Não existe. Nunca vi. Não tenho o que fazer. É lá que está. Marçal, e como que eu poderia ter uma experiência mais rápida? Ali é a experiência teórica. A rápida precisa experimentar, precisa exercitar. Precisa desbloquear para confronto. Inclusive a live de hoje, quem quiser no presencial, entra aí nos meus stories. Tá lá nos stories a palestra? Tem um link aí na palestra de hoje. Tem que ter a identidade teórica, que é o que está escrito lá. Tem um poder assombroso. Tem que ter a prática e tem que ter a constância progressiva. Você ir crescendo. Por isso tem as 7 camadas da identidade. Se quiser assistir no YouTube, tem um vídeo aí. As 7 camadas da identidade. Então você pode muito bem ir subindo na identidade, enquanto isso ir subindo no seu propósito e rebentando e metendo a bicuda nos bloqueios que você tem. Se você só virar isso, acabou. Acabou. Quem que vai no chamado dos generais? Depois de amanhã. Eu vim aqui para ter só esse compromisso e o MEDP. E aí, terminou o evento, decolo de volta. E não vai ter evento nos próximos meses, presencial. O que eu acabei de falar para você? Sua chance da gente se conectar e ativar esse chamado seu. Nós vamos nos encontrar no dia 29, tá aqui, ó, pablomarcal.com.br/chamado. A galera falando, eu vou. Então cai pra dentro, sem pensar 2 vezes, e a gente vai se ver pessoalmente, depois vai ficar meses. Alguém tá ali, tô sem carona. Pro inferno sempre tem carona. Isso é bom, né, Tiago? Pro inferno sempre tem alguém parando na porta de casa, falando pra você, pode achar que eu pago o ticket, pra achar que você não precisa nem de dividir a gasolina. Mas para governar, nunca vai ter uma carona. Nunca vai ter uma carona para governar. Vai ter que ir a pé. Vai ter que ir do jeito que dá. O inferno sempre tem uma carona. Interessante, né? Sempre vai ter os amigos. Hã? Sempre vai ter os amigos. Sempre vai ter. A Josiane perguntou. Eu expliquei as 3 classes que você vai fazer, você tem de propósito. Vou repetir. Nível 1, governar sobre todas as coisas. Está em Gênesis, não tem o que discutir. 2, desbloqueio. Tudo que você tem desbloqueio vira intimidade com o seu propósito. Seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. 3. Terceiro é todas as decisões. Do lado da identidade. Identidade precisa ser clarificada na teoria. A teoria está em Gênesis 1:26. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança que domine ele sobre os animais do céu, sobre os animais da água, sobre os animais da terra, inclusive os répteis que se rastejam no chão. A identidade. Imagem e semelhança. Não pode ter distorção dessa imagem. Propósito. Já expliquei as 3 classes. Como é que faz para crescer nisso? Primeiro, eu ativo teoricamente. É isso. Clareza, consciência. 2, eu preciso de praticar isso. E subindo esses níveis. Como é que sobe o nível? Com constância e progressão. Seria tão fácil. Gravava um áudio para todo mundo. Eis que eu sou Deus vivo. É isso, isso, isso. Ninguém acredita, você tem que experimentar. Ué. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Quem tá no SPR. Pum! Já foi, amigo. Tá tudo simples. Vamos fazer um boot agora.
Escreve aí o código de hoje. Propósito tritura o medo. Propósito tritura o medo. Propósito tritura o ego. Pablo, e o documentário do Iron Man, né? Perguntou aí. Eu vou soltar no sábado. Pra avisar pra mais gente pra vocês chorar junto comigo lá. Que documentário louco. Propósito tritura tudo. Escreve aí, por último. Propósito tritura tudo. Tritura o ego, tritura o medo, tritura a ganância, tritura a ambição. Quem tem propósito, amigo, achou o caminho de volta para casa. Escreve essa. Quem tem propósito, achou o caminho de volta para casa. Eu vou te falar uma coisa bem doida, nunca mais você vai esquecer. Olhando para o horizonte aqui. Estamos numa experiência humana com a nave quebrada. O pecado nos fez ter o corpo contaminado. Escuta essa, Lúcio. Estamos numa experiência, nós somos eternos de outro lugar. Entramos numa experiência, a experiência é que nossa máquina está quebrada. O pecado que contaminou a Terra quebrou nosso corpo. Tiago Rocha, nós somos seres eternos, feitos em outro lugar, tendo uma experiência humanológica. Se entramos na Terra através de uma nave, a nave está quebrada, que é o corpo por causa do pecado. Nós precisamos consertar a máquina para voltar para casa. E o jeito de consertar a máquina é o sangue do mecânico, que é Cristo. Quando ele voltar e você for encontrado consertado, seu corpo vai ser glorificado. Aí a espaçonave acessa a dimensão de voltar para casa. Luz, está desligado. Trevas no corpo. Luz, trevas. Luz, trevas. Não volta para casa. Então vai chegar o dia onde luz, glorificado. Corpo glorificado. Quando o corpo acender a luz, voltamos para casa. Ah, meu Deus do céu. A gente não vai para casa por causa dessa bodega desse corpo. E a gente só ferra a nossa vida por causa do corpo. O espírito está pronto, a alma foi redimida, mas o corpo insiste em ficar nesta bodega. Quando bater luz, acabou. Voltamos para casa. Esse é o resumo da vida. Alguém está perguntando se está ao vivo. Vocês ficam perguntando as coisas tudo errado. É 9h19 da manhã já. É isso aí que é o horário do Brasil? É. Escreve todo mundo assim, ó. É chegada a hora. Como eu queria que isso fosse só ilusão. Pegar o dinheiro que eu construí com a minha família e triturar ele, nunca mais dar satisfação pra ninguém. Só curtir a vida sozinho com eles. O problema é que eu vi luz demais. Eu não dou conta de ficar nas trevas. Que raiva que eu sinto disso. Que vontade maluca
de parar de falar o que eu falo pra vocês. Às vezes eu fico, sabe que jeito? Eu fico só caçando gente maluca pra dar conta de discutir esses assuntos comigo, mas a geração tá tão superficial que não dá pra fazer nada. As máquinas que não forem consertadas não vão voltar para casa. Me deu vontade de fazer um filme de Hollywood sobre isso. Várias máquinas não participarão do concerto. E um dia, elas vão passar no mar vítreo, no mar de fogo, na presença do Deus vivo. E vai ser assustador. Não vai voltar para casa. Esse é o problema. Marçal, você achou a luz, o que você está fazendo? Fazendo aquilo que o mecânico falou. Ele falou, eu vou subir e vocês vão arrumando as máquinas. Tá aqui a graxa. Esfrega essa graxa na máquina que ela volta. Dá esse manual aqui, ó. Manual da vida. E a graxa. Todo o temor e tremor. A graxa é o sangue. A graxa é o sangue. Que vai engrenar um corpo de volta. Vai fazer sua máquina ligar. E vai fazer você voltar para casa. Ai, ai. Quando eu ficar lá de jeito é que eu tô mais surpreendido do que mais do que o que entendeu tudo. E eu fui para outra dimensão, eu tô falando, o que eu tô fazendo aqui, mano? O que eu tô fazendo aqui? Alguém perguntou, como clarificar o propósito? Eu estou nesta bagaça, 1h20 falando a mesma coisa. Depois vocês não querem que eu fique bravo. É brabo. Vamos fazer aí. Alguém falou, esse código é de milhões. Você desvaloriza demais os códigos. Isso é um código da vida, moço. Isso é um código que faz você sair da Matrix. Você tá doido? Que milhões? Fecha os olhinhos aí e lá vamos nós. Hoje é um grande dia. Grande dia. Grande dia. Fecha os olhinhos. Lá vamos nós. A nós rendemos graças que o Senhor é bom, sempre nos ouve. Obrigado por mais um dia. Que dia. Nós estamos de passagem aqui na Terra e nós temos um objetivo. Consertar nossa máquina com esse sangue e aprendermos a consertar as máquinas uns dos outros. Muito bom seria se todos conseguissem sair da Terra e voltar para casa. Mas por conta da preguiça de muitos, vários vão ficar eternamente na morte. Mas por causa da timidez de outros, vários vão morrer eternamente. Mas por conta do ego da maioria, vários vão sofrer o dano da segunda morte. Mas pela falta de coragem de alguns, vai morrer outros milhões. Mas pela desobediência de outros, outros bilhões. Mas pela incapacidade, pelos bloqueios, mais milhões de almas não vão ter o conserto para voltar para casa. Coloca no coração de todas essas pessoas que estão assistindo, só as que estão assistindo, que elas entendam definitivamente o peso de ser um cristão. O peso de ir até o último homem, até a última mulher, até a última alma. O peso que ninguém precisa salvar ninguém, só precisa entregar o sangue. Só precisa dar acesso ao trono. Que essa preguiça tá matando milhões. Que essa boca fedida, fechada, tá matando milhões. Que essas crises de menino pequeno têm matado outros milhões. Que essa ganância nojenta tá matando milhões. Que essa covardia tá matando outros milhões. Que essa procrastinação maligna tem matado outros milhões.
Esse espírito de dúvida tem matado outros milhões. Você não sabe o que está acontecendo, né? Nós estamos em guerra, o amor está em guerra, e você não sabe nem o que está acontecendo, você só está levando tijolada, não sabe nem de onde está vindo. Segura firme naquilo que é eterno. Seja alguém moderno à moda antiga, viva firme nos princípios. Respira bem fundo. Fala, eu vou voltar para casa. E eu serei conhecido no inferno e nos céus, como aquele que mais consertou máquinas nessa geração. Começa a visualizar suas coisas dando certo, a sua vida dando certo, a sua família funcionando. E você não só faz com que as máquinas voltem a funcionar para essa volta para casa, mas você faz as famílias, que é a nave mãe de todas essas naves. Nós somos naves pequenas que estão acopladas dentro de naves bem maiores, que são chamadas famílias. E nós vamos lutar contra a maior corrente, contra a maior maré de todos os tempos, contra aquilo que é eterno. E nós vamos sobreviver e nós vamos fazer aquilo que Deus mandou. E nós estamos um pouco se lixando para qualquer um que encher o saco. Fala com a boca assim, ó. Eu vou voltar para casa, mas eu vou atrás do último homem, da última mulher e da última alma. Já chega de matar pessoas com a minha incapacidade, os meus bloqueios, com toda sorte de preguiça. Eu deixo todas essas coisas para trás. E eu entro definitivamente na guerra. Respira bem fundo. Sem sorriso hoje. Sem esfregar a mão hoje. Sem falar já é hoje. Vai ficar nessa loucura aí até que dia? Vai ficar com esse medo aí até que dia? Vai ficar com essa procrastinação até que dia? Essa preocupação me mata. Vai ficar com isso até que dia? Não tem como sorrir enquanto milhões de pessoas estão morrendo na fase 1 da vida, que é a vida terrestre. Na 2, que é o dano da segunda morte, é a mais pesada de todos. Morrer, todo mundo aqui vai passar da morte. Inclusive, a Bíblia é tão forte nisso que ela fala que quem saiu daqui sem morrer vai voltar para cá e vai morrer. Estamos esperando os que saíram daqui sem a morte. Elias foi um deles. Elias se tornou um deles. Vai ter que voltar. Lá no livro de Judas, todo mundo fica caçando. Tá lá o diabo e o Miguel discutindo acerca do corpo de Moisés. Cadê o corpo de Moisés? Vai ter que voltar também. Cadê o Enoque? Vai voltar também, cadê? Não tem ninguém que consegue vir na Terra e quebrar o sistema dela. Não tem ninguém. Se o diabo que domina a Terra não achou o corpo do Moisés, se prepare que você vai ver. Tá? Vai lá, pega Apocalipse falando que a Terra inteira vai se regozijar e trocar presente, porque os dois vão ser sacrificados em praça pública. Aí você vai chorar. Você vai chorar. Qualquer um que saiu vivo da Terra vai morrer aqui. Mas qualquer um que acessou a eternidade não vai morrer nunca mais. Nunca mais. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é o general do reino, vai me peitar pessoalmente que eu vou jogar fogo bem nessa cara sua, nesses olhos seus. E fazer você cumprir aquilo que ele te chamou. Quando você chegou aqui hoje eu te falei, não existe impossível a não ser nessa cabeça sua, invenção sua. Invenção sua. Impossível também é possível. Impossível é quando eu não tenho tanto de energia para executar. Junte com mais um para te dar energia. Ponto. Eu quero te ver na minha frente, no dia 29. Só para vocês saberem, eu não estou fazendo esse evento para mim. Ontem, quando eu estava almoçando na minha casa e pensando, o que eu estou indo fazer no Brasil?
Eu queria só ficar com a minha família. Eu falei para todo mundo, se eu fosse um homem livre, eu ia falar agora, não vou nesse negócio, não vou. Mas eu sou escravo daquilo que eu fui chamado. A minha vontade era só de dar não e devolver o dinheiro de todo mundo. Sabe por quê? Porque isso não muda a minha realidade como pessoa. Mas isso eleva a minha patente no reino. Então, sou obrigado a ser escravo desse negócio. A única coisa que eu sou escravo é naquilo que eu não consigo pagar. Deus me deu a chance de pagar. Ele falou, você tem uma carga de amor suficiente para pagar aquilo que eu te dei? Então me pague. Eu vi, estava sem saldo. Ele falou, aquilo que você não dá conta de pagar, morra por isso. Morra por isso. Então eu quero te falar uma coisa. Deixa de ser um preguiçoso. Deixa de ser alguém que não acredita no futuro. Deixa de ser alguém que não acredita naquilo que Deus falou. Deixa de ser essa pessoa que não influencia nenhuma outra. Pelo contrário, você está destruindo gente. Faça o que precisa ser feito. Entenda a glória de Deus. Para de ser esse religioso que só atrapalha. Vai ser um filho, vai ser um livre, alguém que vai triturar o ego dos outros. Eu amo quando alguém fala, ele é arrogante. Senta na minha frente para você ver. Arrogância. Vou te servir como se você fosse um rei. Você vai ver minha arrogância. Você não sabe nem ler, nem escrever. Vai me chamar de arrogante, você nem me conhece. Quando a pessoa fala e toma a palavra para falar um trem desse, eu falo, ele só tem 18 graus de miopia. Só isso. Mas na hora que chegar pertinho, vai falar, não era nada daquilo. É aquilo que eu ouço todo dia. Não, mas eu achava que você achava da sua cabeça, é problema seu. Ah, eu te acho duro demais. Eu sei que é mole. Mole não gosta de gente que é firme. Ah, você acha que sabe tudo. Não, eu só tenho acesso à sabedoria. Eu não quero só perder isso. O resto vocês podem tomar. Arranca minha unha, arranca meus dedos, arranca meu braço. Tô nem aí pra isso. Agora, seus 18 graus de miopia, o que eu tenho a ver com isso? Isso é problema seu. Alguém falou, sabedoria é um dom? Todo mundo tem o dom da sabedoria. Só que tem gente que tá a 700 metros de fundura e tem preguiça de escavar, tá com a colher na mão. Pronto. O que eu posso fazer? Tá aí. Já chega. Vai cuidar da sua vida. A gente se vê às 20. Quem quiser ir pessoalmente lá, faz o acesso aí e se vira. E amanhã tem o MEDP. Tem um link aí do MEDP. Quem quiser ir, não sei se tem mais vaga, nem tô acompanhando esse trem. Amanhã eu tô lá, vai ser o terror. Eu vou chegar com outra vibe lá. Vai ser a turma 141. Marcelo, não dou conta de MEDP nem hoje. Então, dia 29 eu te vejo. Às 20, no ginásio da Portuguesa. Põe um mocho aí pra mim, boa equipe, por favor. Tamo junto até depois do fim. Mas eu vou em nada. Faça alguma coisa aí pra você prosperar e virar um ano tocando terror. Tá bom? À noite, às 20, a gente se vê. Tamo juntos. Até depois do fim. É nóis. Vai um testemunho aí pra alguém chorar aí de alguém que já mudou de vida, acreditou no ano passado e entrou no pior ano. Faz favor. Tchau pra vocês. Meu nome é Alessandra Taide, eu moro em Betim, Minas Gerais, eu tenho 42 anos. O Piorano foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu era uma pessoa antes do Piorano e hoje eu sou outra pessoa após aí 11 meses de mentoria. Olha, não tem como a gente olhar para essa mentoria com tanto conteúdo que o Pablo aborda, né? E não falar que não aprendeu um pouco de cada coisa nas áreas que ele trata com tanta propriedade. Hoje eu tenho 3 fontes de renda, eu tenho uma loja de moda feminina, eu tenho uma loja virtual, trabalho agora com marketing digital também, vendendo produtos como afiliada, e eu tenho uma terceira fonte de renda que é também com uma grande empresa onde eu vendo produtos para saúde. A coisa mais difícil que tem dentro da mentoria do Piorano é você se desafiar. Nada é mais difícil do que você se colocar num lugar de sair da zona de conforto. Então, quando o Pablo propõe acordar mais cedo, quando o Pablo propõe tirar o açúcar, tirar o refrigerante, fazer atividade física, quando
você se confronta, você não tem nenhum conteúdo que é mais importante do que esse, porque todo conteúdo vai exigir de você 3 coisas, que é o TPC, né? É a teoria, é a prática e é a constância. De tudo que eu posso falar da mentoria do Jogo da Vida, na vida foi onde eu fui mais desafiada. Aprender os conteúdos a gente consegue aprender, mas se tirar de uma vida medíocre, padronizada, mecanizada, é muito mais complicado.